Quantas vezes na vida você teve a chance de dizer não a alguém que destruiu seu mundo inteiro? Eu tive essa oportunidade. Uma única vez. E quando ela chegou, descobri que a vingança não tem o gosto que imaginamos. O branco do meu vestido de noiva ainda aparece nos meus pesadelos. Não é o branco puro que todas as noivas desejam, mas um branco manchado de traição. Um branco que aos poucos foi se transformando em cinza, como as cinzas do que poderia ter sido minha vida perfeita. Meu nome é Helena, e esta é a história de como perdi tudo em um único dia, e como, anos depois, o destino me deu a chance de escolher entre vingança e compaixão. Não foi uma escolha fácil. Nunca é quando seu coração foi estilhaçado pela pessoa que jurou protegê-lo. Ainda me lembro do silêncio na igreja naquele dia. O tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. O silêncio que antecede a tempestade. E que tempestade foi aquela que varreu minha vida? Sempre fui o tipo de pessoa que planejava tudo. Minha mãe costumava dizer que eu nasci com uma agenda em miniatura ao invés de um brinquedo. Na escola, eu era a aluna que entregava os trabalhos antes do prazo. Na faculdade de administração, me formei com honras e consegui um emprego em uma das maiores empresas de consultoria da cidade antes mesmo da formatura. Foi nessa empresa que conheci Rafael. Enquanto eu era metódica e calculista, ele era espontâneo e imprevisível. Ele chegava atrasado nas reuniões com um sorriso que desarmava até o mais sério dos diretores. Onde eu via planilhas, ele via oportunidades. Onde eu calculava riscos, ele enxergava aventuras. Você precisa aprender a viver um pouco mais, Helena. Ele me dizia, enquanto me puxava para almoçar fora quando eu planejava comer na minha mesa. O mundo não vai acabar se você sair da sua zona de conforto por algumas horas. E foi assim que ele foi me conquistando, dia após dia, minuto após minuto. Derrubando minhas defesas, quebrando minhas regras, me fazendo acreditar que opostos realmente se atraem e que juntos seríamos o equilíbrio perfeito. No nosso primeiro encontro, ele me levou a um restaurante japonês onde o chefe preparava a comida na nossa frente. Feche os olhos e abra a boca, ele disse em determinado momento. O quê? Nem pensar, respondi, controlando o riso. Confie em mim, insistiu com aquele sorriso que fazia minhas pernas tremerem. E eu confiei. Foi a primeira vez que confiei tão completamente em alguém. O sabor era intenso, picante, diferente de tudo que já havia experimentado. Quando abri os olhos, ele me olhava com uma intensidade que me fez corar. Viu? Nem tudo precisa ser planejado para ser maravilhoso. Nossa história de amor avançou como um furacão. Em 6 meses estávamos noivos, para o espanto dos meus pais, que achavam que eu jamais me casaria antes dos 30. O planejamento do casamento se tornou o meu projeto mais ambicioso. Cada detalhe minuciosamente pensado, cada elemento cuidadosamente escolhido. Foi quando convidei Laura para ser minha dama de honra. Nós nos conhecíamos desde a faculdade. Ela tinha sido minha colega de quarto, minha confidente, a pessoa que me segurou nos momentos difíceis e celebrou comigo nos momentos felizes. Laura era o oposto de mim em quase tudo. Extrovertida, espontânea, cheia de vida. Assim como Rafael. Agora que penso nisso, deveria ter percebido. Os olhares trocados durante os jantares em nossa casa. As risadas que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. As mensagens que Rafael respondia rapidamente e escondia o celular quando eu me aproximava. Mas eu estava ocupada demais escolhendo flores, degustando bolos, experimentando vestidos. Ocupada demais construindo um futuro para perceber que ele estava sendo destruído bem debaixo do meu nariz. Uma semana antes do casamento, Rafael parecia distante. Atribuía ao nervosismo. Afinal, ele não era uma pessoa de compromissos. E casamento era o maior de todos. Está tudo bem? Perguntei uma noite, enquanto ele olhava fixamente pela janela do nosso apartamento. Sim, claro, respondeu sem se virar. Só pensando em algumas coisas do trabalho. Tem certeza? Sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, não é? Ele finalmente se virou, me abraçou e beijou minha testa. Eu sei. Está tudo bem. Eu prometo.
Foi a última promessa que ele me fez. E como todas as outras, foi quebrada. Na véspera do casamento, Laura ligou dizendo que estava com uma forte enxaqueca e não poderia vir para o jantar de ensaio. Fiquei preocupada, mas entendi. Afinal, ela precisava estar bem para o grande dia. E então, o grande dia chegou. Acordei com o coração acelerado, um misto de ansiedade e felicidade. Hoje é o dia. Sussurrei para mim mesma enquanto me olhava no espelho. Hoje começa o resto da minha vida. Mal sabia eu o quão verdadeiras eram aquelas palavras, mas não da forma que eu imaginava. O vestido pesava mais do que eu imaginava. Ou talvez fosse apenas o peso das expectativas, da ansiedade, da felicidade. Uma mistura de emoções que fazia meu coração acelerar a cada minuto que se aproximava da cerimônia. Você está linda, filha, minha mãe disse, ajeitando meu véu pela 10ª vez nos últimos 5 minutos. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Seu pai vai se emocionar quando te ver. Sorri, tentando conter minhas próprias lágrimas. Não queria borrar a maquiagem que havia levado 2 horas para ficar perfeita. Olhei para o relógio. 15h30. A cerimônia estava marcada para as 16h00. Rafael já deveria estar na igreja há meia hora, seguindo o cronograma meticuloso que eu havia preparado. Laura ainda não chegou. Comentei, tentando não demonstrar preocupação. Ela disse que estaria aqui às 15h para ajudar com os últimos detalhes. Tenho certeza que ela está a caminho, minha mãe respondeu, mas havia uma sombra de preocupação em sua voz. Vou ligar para ela novamente. Enquanto minha mãe saía para fazer a ligação, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Carla, minha prima e uma das madrinhas. Está tudo bem na igreja? Rafael já chegou? Perguntei, assim que ela atendeu. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou apenas alguns segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. Carla? Você está aí? Helena. Sua voz tremeu. Acho que você deveria ligar para o Rafael. Meu coração falhou uma batida. O que aconteceu? Ele está bem? Houve algum acidente? Ele não está aqui. Ninguém consegue falar com ele. O Fernando e o André estão tentando ligar, mas ele não atende. O mundo parou. O ruído ao meu redor se tornou um zumbido distante. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número de Rafael. Chamou. Caiu na caixa postal. Rafael, onde você está? A cerimônia começa em menos de meia hora e estão todos preocupados. Me liga, por favor. Tentei novamente. E novamente. Nada. Vou tentar a Laura. Disse para minha mãe que havia voltado para o quarto. Talvez ela saiba de alguma coisa. Disquei o número de Laura. Também caiu na caixa postal. Um calafrio percorreu minha espinha. Era coincidência demais. Os dois incomunicáveis justo no dia do meu casamento. Não pode ser, murmurei para mim mesma. Eles não fariam isso comigo. Mas uma voz no fundo da minha mente dizia que sim, eles fariam. E fizeram. Às 15h45, quando eu deveria estar a caminho da igreja, ainda estava no quarto do hotel, cercada por minha mãe, minhas tias e algumas madrinhas. Todos os olhares alternavam entre mim e o relógio na parede. Foi quando meu celular vibrou novamente. Uma mensagem. Era de Rafael. Com as mãos tremendo, desbloqueei a tela e li. Helena, me perdoe. Não posso seguir com isso. Não é justo com você. Estou indo embora com a Laura. Sempre houve algo entre nós, desde antes de eu te conhecer. Tentamos lutar contra isso, mas não conseguimos. Você merece alguém que te ame completamente. Sinto muito por fazer isso hoje, dessa forma. Espero que um dia possa me perdoar. O celular escorregou das minhas mãos e caiu no chão. O mundo girou. Minha visão ficou turva. Ouvi gritos distantes. Senti mãos me amparando. Mas era como se eu estivesse submersa, afundando em um oceano de dor e traição. Laura. Minha melhor amiga. A pessoa que segurou minha mão quando terminei meu primeiro namoro na faculdade. A pessoa que me incentivou a sair com Rafael quando ele me convidou pela primeira vez.
A pessoa que ajudou a escolher meu vestido de noiva, que organizou minha despedida de solteira, que enxugou minhas lágrimas de felicidade quando Rafael me pediu em casamento. E Rafael, o homem que me fez acreditar no amor verdadeiro, que prometeu estar ao meu lado para sempre, que disse que eu era a única mulher que ele queria em sua vida. Tudo mentira. Tudo uma grande e cruel ilusão. Helena, Helena. A voz da minha mãe parecia vir de muito longe. O que aconteceu? O que dizia a mensagem? Não consegui responder. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas pela dor. Foi meu pai quem pegou o celular do chão e leu a mensagem. Seu rosto transformou-se em uma máscara de fúria. Aquele desgraçado! E aquela... Como puderam? Helena, minha filha. Ele me abraçou, e foi nesse momento que desabei. As lágrimas que eu havia contido com tanto cuidado para não borrar a maquiagem agora corriam livremente pelo meu rosto. Soluços violentos sacudiam meu corpo, embaraçando-se com as camadas de tule e renda do vestido que eu havia escolhido com tanto amor. O que fazer agora? Como encarar as centenas de pessoas que esperavam na igreja? Como explicar que não haveria casamento porque o noivo havia fugido com a dama de honra? A humilhação era insuportável, a dor indescritível. Precisamos avisar aos convidados, disse minha tia, sempre prática. Eu faço isso. Meu irmão se ofereceu, o rosto contorcido pela raiva. E depois vou atrás daquele covarde. Não, consegui dizer finalmente, minha voz irreconhecível. Deixe-o ir. Ele não merece nem mesmo a sua raiva, Carlos. A verdade é que eu queria que meu irmão o encontrasse. Queria que Rafael sentisse fisicamente ao menos uma fração da dor que eu sentia naquele momento. Mas sabia que isso só traria mais problemas, mais dor, mais caos. O que vamos fazer agora? Perguntou minha mãe, segurando minhas mãos geladas entre as suas. Uma pergunta aparentemente simples, mas que carregava o peso do mundo. O que fazer quando seu futuro desmorona em questão de segundos? O que fazer quando as duas pessoas em quem você mais confiava te traem da maneira mais cruel possível? Não sei, respondi honestamente. Realmente não sei. Naquela noite, deitada na cama do meu antigo quarto na casa dos meus pais, ainda usando a camisola que fazia parte do meu enxoval de noiva, fiz uma promessa a mim mesma. Jamais permitiria que alguém tivesse novamente o poder de me destruir daquela forma. Nunca mais seria tão ingênua, tão confiante, tão cega. E assim, entre lágrimas e promessas silenciosas, o dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida, tornou-se o marco zero de uma nova Helena. Uma Helena que nascia das cinzas da traição, determinada a reconstruir sua vida, sem saber que o destino reservava um encontro inesperado anos mais tarde. 5 anos depois, o relógio digital no canto da tela do meu laptop marcava 18h47. Eu deveria ter saído do escritório há mais de 1 hora, mas o novo projeto da Azevedo Consultoria estava exigindo horas extras. Não que eu me importasse. Trabalho tinha se tornado meu refúgio, minha fortaleza, minha identidade. Helena, você ainda está aqui? Levantei os olhos e vi Ricardo, meu chefe, parado na porta da minha sala. Seu paletó já estava pendurado no braço e a gravata levemente frouxa, sinais claros de que ele estava pronto para ir embora. Só finalizando o relatório da Johnson & Johnson, respondi com um sorriso educado. Quero enviá-lo hoje. Ricardo balançou a cabeça, entre admirado e preocupado. Você sabe que o prazo é só na sexta-feira, não é? Está 3 dias adiantada. Dei de ombros. Prefiro terminar logo. Não gosto de deixar as coisas para a última hora. Eu sei, ele disse, entrando na sala e sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. É por isso que você é a nossa melhor consultora. Mas também é por isso que estou preocupado. Preocupado? Por quê? Helena, você praticamente vive aqui. Chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo. Aceita todos os projetos, até os mais difíceis. Não tira férias há 2 anos. E isso é ruim? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Pensei que a empresa valorizasse dedicação. Valorizamos. Mas também valorizamos equilíbrio.
Você precisa de uma vida além dessas paredes. Engoli em seco. Vida. Que vida? Minha vida tinha sido meticulosamente reconstruída para evitar qualquer coisa que pudesse me fazer sentir vulnerável novamente. Amizades? Poucas e superficiais. Relacionamentos? Inexistentes. Família? Visitas obrigatórias em datas festivas, com sorrisos forçados e conversas superficiais para evitar o olhar de pena nos olhos de todos. Estou bem, Ricardo, respondi secamente. De verdade. Ele me estudou por um momento, seus olhos revelando que não acreditava em mim. Finalmente suspirou, levantando-se. Ok, só não fique até muito tarde. Amanhã temos a reunião com o Grupo Santander às 8 horas. Estarei lá às 7 horas para preparar a sala. Ele balançou a cabeça novamente e saiu, fechando a porta atrás de si. Voltei minha atenção para o laptop, mas as palavras de Ricardo reverberavam na minha mente. Era verdade que eu havia transformado o trabalho em obsessão, mas era melhor assim. Mergulhada em planilhas, gráficos e relatórios, não havia espaço para sentir, para lembrar, para sofrer. Terminei o relatório pouco depois das 8 da noite e, como de costume, fui a última a sair do prédio. A noite estava fria e chuvosa, típica de junho. Ajustei o cachecol em volta do pescoço e peguei meu guarda-chuva. Boa noite, dona Helena. Despediu-se seu José, o porteiro noturno. Cuidado na rua, está escorregadio. Boa noite, seu José, e obrigada pelo aviso. Caminhei até o ponto de táxi mais próximo, mas todos os carros já estavam ocupados. A chuva intensificava, e resolvi caminhar até outro ponto, algumas quadras adiante. Foi quando o vi. Inicialmente foi apenas uma figura embaçada pela chuva, sentada no chão, encostada na parede de uma loja fechada. Um homem com roupas surradas, cabeça baixa, cabelos desgrenhados. Um dos muitos moradores de rua que infelizmente povoavam o centro financeiro da cidade. Normalmente eu passaria direto como tantas outras pessoas faziam, murmurando um "Desculpe, não tenho trocado", sem nem mesmo olhar diretamente. Mas algo naquela figura me fez desacelerar os passos. Quando cheguei mais perto, meu coração parou. O mundo pareceu congelar por um instante. Apesar da barba por fazer, do cabelo desgrenhado, das roupas sujas e da aparência abatida, eu o reconheceria em qualquer lugar. Rafael. Ele não me viu imediatamente. Estava olhando para o chão, com os ombros caídos, a expressão derrotada de quem perdeu tudo na vida. Exatamente como eu havia me sentido 5 anos atrás, abandonada no altar. Uma onda de emoções me invadiu. Raiva, indignação, dor, surpresa, curiosidade. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e ir embora, fingir que nunca o vi. Mas algo me manteve ali, paralisada sob a chuva. Como se sentisse meu olhar, ele levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. Vi o reconhecimento em seu olhar, seguido de choque, vergonha e, por fim, derrota. Helena. Sua voz era apenas um sussurro rouco, quase inaudível sob o barulho da chuva. Eu não respondi. Não conseguia. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas por 5 anos de mágoa contida. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam fracas demais. Após 2 tentativas, conseguiu ficar de pé, apoiando-se na parede. Meu Deus, Helena, é mesmo você. Continuei em silêncio, observando-o. O Rafael diante de mim era apenas uma sombra do homem que havia conhecido. O charme, a confiança, a vitalidade, tudo havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém quebrado, derrotado pela vida. Eu nunca pensei, nunca imaginei que te encontraria novamente. Ele continuou, sua voz trêmula. Especialmente assim, neste estado. O que aconteceu com você? As palavras saíram finalmente, frias e distantes. Não era realmente uma pergunta movida por compaixão, mas por uma curiosidade quase clínica. Ele deu uma risada amarga, sem humor. O karma, eu acho. Ou justiça poética. Chame como quiser. E Laura? Perguntei, o nome dela ainda causando uma pontada de dor,
mesmo depois de tanto tempo. Seu rosto se contorceu em uma expressão de dor. Laura me deixou há 3 anos. Encontrou alguém com mais dinheiro? Mais status? Irônico, não é? A história se repetindo. Fiquei ali, sob a chuva, ouvindo Rafael contar sua história. Como ele e Laura haviam se mudado para o Rio de Janeiro, cheios de sonhos e planos. Como no início, tudo parecia perfeito. Como aos poucos, o relacionamento começou a desmoronar. As brigas, as recriminações mútuas, a culpa que os corroía por dentro. Ela dizia que eu nunca a amei de verdade, que só a usei para fugir do casamento com você. Ele disse, o olhar perdido em algum ponto distante. E talvez ela estivesse certa. Não sei mais, não sei de nada. Depois que Laura o deixou, Rafael começou a beber. Perdeu o emprego. Perdeu o apartamento. Perdeu a dignidade. Voltou para São Paulo sem nada, apenas com a roupa do corpo e a vergonha de quem jogou tudo fora por um sonho que se revelou um pesadelo. E agora? O que você quer, Rafael? Perguntei finalmente, minha voz firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Aqueles olhos que um dia me fizeram acreditar em contos de fadas agora estavam opacos, sem vida. Ajuda, ele sussurrou, a palavra parecendo arrancar-lhe a alma. Eu sei que não mereço nada de você. Sei que destruí sua vida. Sei que provavelmente me odeia e tem toda a razão para isso. Mas não tenho mais ninguém. Não tenho para onde ir. Estou desesperado. Ali estava eu, diante do homem que havia despedaçado meu coração, minha confiança, minha fé no amor. O homem que me abandonou no altar para fugir com minha melhor amiga. O homem cujas ações me transformaram em uma pessoa fria, distante, isolada. E ele estava pedindo minha ajuda. O universo tem um senso de humor peculiar, não é mesmo? 5 anos atrás, eu teria dado tudo para vê-lo sofrer, para vê-lo experimentar ao menos uma fração da dor que ele me causou. E agora, ele estava ali, destruído, implorando por minha compaixão. A vingança perfeita havia sido servida em uma bandeja de prata, sem que eu precisasse mover um dedo. Eu poderia simplesmente virar as costas e ir embora, deixá-lo ali na chuva, com sua miséria e seu arrependimento tardio. Seria justo, não seria? Por favor, Helena! Ele implorou, sua voz quebrada. Eu sei que não mereço, mas... Por favor! A chuva caía impiedosamente sobre nós dois. Eu, protegida pelo meu guarda-chuva caro, vestindo meu terno impecável, representando tudo o que consegui construir dos destroços que ele deixou. Ele, encharcado, sujo, humilhado, representando tudo o que perdeu por suas próprias escolhas. Foi nesse momento que percebi. Eu tinha o poder total sobre Rafael. O poder de ajudá-lo ou ignorá-lo. O poder de estender a mão ou virar as costas. O poder que ele uma vez teve sobre mim, quando decidiu me abandonar no momento mais vulnerável da minha vida. Os papéis haviam se invertido completamente. Por favor, ele repetiu, quase inaudível sob o barulho da chuva que intensificava. Meu coração batia acelerado. A decisão que eu tomasse naquele momento definiria não apenas o destino de Rafael, mas o tipo de pessoa que eu havia me tornado nos últimos 5 anos. A pessoa que eu seria dali em diante. Era a hora da verdade. A hora da minha vingança. Ou da minha redenção. Olhei para Rafael, ensopado pela chuva, seus olhos implorando por algo que eu não tinha certeza se poderia ou deveria dar. Compaixão. Perdão. Uma segunda chance. Venha comigo, disse finalmente, estendendo o guarda-chuva para cobri-lo. Ele me olhou incrédulo, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Vamos, levante-se. Está frio demais para ficarmos aqui discutindo. Ele tentou se levantar novamente, mas suas pernas cederam. Instintivamente, estendi minha mão para ajudá-lo. Hesitou por um segundo antes de aceitá-la. Sua mão estava gelada, trêmula, áspera, tão diferente da mão forte e confiante que eu conhecia. Consegui parar um táxi. O motorista olhou desconfiado para Rafael,
mas não disse nada quando lhe dei o endereço e uma nota generosa adiantada. Durante todo o trajeto, permanecemos em silêncio. Rafael olhava pela janela como se estivesse em transe. Eu o observava pelo canto do olho, ainda lutando contra a tempestade de emoções dentro de mim. Era estranho tê-lo tão perto novamente. O homem que um dia foi o centro do meu universo agora era praticamente um estranho. E, no entanto, ainda havia algo ali. Uma conexão, uma história compartilhada, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Chegamos ao meu apartamento. Um lugar elegante, minimalista, impessoal. Reflexo da vida que eu havia construído para mim mesma. Sem fotografias nas paredes, sem lembranças, sem vestígios de uma vida emocional. Apenas funcionalidade e ordem. Você pode usar o banheiro para tomar um banho, disse, entregando-lhe uma toalha limpa e algumas roupas velhas que mantinha para quando meu irmão ocasionalmente me visitava. Vou preparar algo para comermos. Rafael assentiu, ainda parecendo atordoado com a situação, como se a qualquer momento esperasse que eu mudasse de ideia, que o expulsasse, que revelasse que tudo não passava de uma cruel peça de vingança. Enquanto ele tomava banho, fiquei parada na cozinha, olhando para a parede branca, tentando entender o que eu estava fazendo. Por que eu o havia trazido para minha casa? Por que estava ajudando-o depois de tudo o que ele me fez? A resposta era complexa e simples ao mesmo tempo. Porque eu precisava. Não por ele, mas por mim. Precisava provar para mim mesma que a Helena que existia antes da traição, aquela que acreditava na bondade, no perdão, no amor, ainda estava viva em algum lugar dentro de mim. Quando Rafael saiu do banheiro, parecia outra pessoa. Limpo, barbeado, com roupas decentes. Mas seus olhos ainda carregavam o peso da derrota, da vergonha, do arrependimento. Obrigado, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha onde eu havia colocado 2 pratos com uma refeição simples. Eu nem sei como. Não precisa agradecer, interrompi. Não fiz isso por você. Ele assentiu, compreendendo. Comemos em silêncio. Perguntas não feitas pairavam no ar entre nós. O que aconteceria depois? Qual era o plano? Havia perdão possível para o que ele havia feito? Eu reservei um quarto para você em um hotel próximo daqui, disse finalmente, quebrando o silêncio. Está pago por 1 semana, tempo suficiente para você procurar um emprego e começar a se reerguer. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Helena, eu não sei como agradecer. Também consegui uma entrevista para você na empresa do meu amigo Carlos. É para uma posição de assistente administrativo. Nada glamouroso, mas é um começo. Rafael me olhava como se eu fosse uma aparição, algo irreal. Por que está fazendo isso por mim, depois de tudo o que eu fiz? Ponderei a pergunta por um momento. Por que, afinal? Seria apenas para provar para mim mesma que eu era melhor pessoa que ele? Seria para exibir meu sucesso, minha superação? Ou seria algo mais profundo, mais complexo? Porque quero me libertar. Respondi finalmente. Quero me libertar do ódio, da mágoa, da pessoa que me tornei depois que você me deixou. Quero seguir em frente de verdade. Ele abaixou a cabeça, engolindo em seco. Eu nunca imaginei. Nunca pensei que você ajudaria alguém que te machucou tanto. Eu também não. Admiti com um meio sorriso. Mas acho que ainda há partes de mim que sobreviveram àquele dia. Partes que se recusam a se tornar amargas e frias para sempre. Um silêncio confortável se estabeleceu entre nós. Não éramos mais noivos traídos ou traidores arrependidos. Éramos apenas 2 pessoas quebradas, tentando encontrar um caminho de volta para si mesmas. Eu sinto muito, Helena, ele disse, sua voz carregada de uma sinceridade que eu nunca havia ouvido antes. Pelo que vale, me arrependo todos os dias. Não apenas pelos resultados, por ter perdido tudo, mas pelo que fiz com você, pela pessoa que eu era, pela dor que causei. Assenti, sem dizer nada. Não havia necessidade de palavras. Seu arrependimento não apagava o passado, mas talvez pudesse iluminar um caminho para o futuro, para nós 2. O táxi para o hotel deve chegar em meia hora, disse,
levantando-me para recolher os pratos. Você tem o endereço da empresa para a entrevista e meu número, caso precise de algo. Você está me dando uma chance que eu não mereço, ele disse, ajudando-me com a louça. Prometo que não vou desperdiçá-la. Não é uma chance para você, Rafael, respondi, olhando-o nos olhos. É uma chance para mim. Uma chance de descobrir que tipo de pessoa eu quero ser daqui para frente. Quando o táxi chegou, acompanhei Rafael até a porta. Antes de sair, ele se virou para mim, como se quisesse dizer algo importante, algo definitivo. Mas as palavras pareciam insuficientes diante da complexidade do momento. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Boa sorte, Rafael, respondi, sentindo um peso se dissolver dentro do meu peito. Um peso que eu carregava há 5 longos anos. Fechei a porta e caminhei até a janela, observando o táxi se afastar sob a chuva que agora caía mais suavemente. Não sabia se voltaria a ver Rafael, se ele conseguiria se reerguer, se nossa história teria algum novo capítulo. E, curiosamente, isso não importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. Livre da raiva que havia me consumido, livre do desejo de vingança, livre da armadura que havia construído ao redor do meu coração. Naquela noite, adormeci sem o auxílio de remédios, sem sonhar com vestidos de noiva manchados ou igrejas vazias. Pela primeira vez em 5 anos, dormi o sono profundo e reparador de quem finalmente encontrou a paz. Na manhã seguinte, acordei com o toque do celular. Era uma mensagem de Rafael. Obrigado novamente por tudo. Estou a caminho da entrevista. Seja qual for o resultado, prometo honrar a chance que você me deu. E Helena, espero que um dia você encontre alguém que a ame como você merece ser amada. Sorri, sentindo algo florescer dentro de mim. Não era amor, nem perdão completo, nem esquecimento. Era algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Era a compreensão de que, às vezes, a maior vingança é não se permitir ser transformado pela dor que os outros nos causam. É permanecer fiel à melhor versão de nós mesmos, mesmo quando seria mais fácil ceder à amargura. Naquele dia, cheguei ao escritório mais tarde que o habitual. Parei para tomar café em uma padaria, conversei com o porteiro, sorri para estranhos no elevador. Pequenos gestos que pareciam insignificantes, mas que representavam uma mudança profunda. Ricardo passou pela minha sala e parou surpreso. Você está diferente hoje, comentou, observando-me com curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Pensei por um momento. Como explicar a transformação que havia ocorrido dentro de mim? Como colocar em palavras a jornada de uma noite, de um encontro inesperado, de uma decisão que mudou tudo? Digamos que finalmente entendi algo importante. Respondi com um sorriso genuíno. E o que seria? Que às vezes a melhor vingança é simplesmente seguir em frente. Verdadeiramente em frente. Ele assentiu, sem compreender completamente o significado das minhas palavras, mas percebendo que algo havia mudado. Ah! E Ricardo? Chamei quando ele já estava saindo da minha sala. Acho que vou tirar aquelas férias que venho adiando. 1 mês inteiro, que tal? Seu sorriso se alargou. Acho uma excelente ideia, Helena. Uma excelente ideia. E assim, no dia em que reencontrei o homem que quebrou meu coração, descobri que meu coração nunca esteve realmente quebrado. Apenas adormecido, esperando o momento certo para voltar a sentir plenamente. Não apenas a dor, mas também a compaixão, a esperança, a possibilidade de recomeços. Afinal, a verdadeira vingança não é fazer o outro sofrer como você sofreu. É provar para si mesmo que você é mais forte, mais resiliente, mais capaz de amar do que a dor foi capaz de te destruir. E essa vingança, essa doce vingança de escolher ser melhor do que a dor que sentimos, é a única que realmente vale a pena no final das contas. Ansa perfeita havia sido servida em uma bandeja de prata, sem que eu precisasse mover um dedo. Eu poderia simplesmente virar as costas e ir embora, deixá-lo ali na chuva, com sua miséria e seu arrependimento tardio. Seria justo, não seria?
Por favor, Helena. Ele implorou, sua voz quebrada. Eu sei que não mereço, mas... Por favor. A chuva caía impiedosamente sobre nós dois. Eu, protegida pelo meu guarda-chuva caro, vestindo meu terno impecável, representando tudo o que consegui construir dos destroços que ele deixou. Ele, encharcado, sujo, humilhado, representando tudo o que perdeu por suas próprias escolhas. Foi nesse momento que percebi. Eu tinha o poder total sobre Rafael. O poder de ajudá-lo ou ignorá-lo. O poder de estender a mão ou virar as costas. O poder que ele uma vez teve sobre mim, quando decidiu me abandonar no momento mais vulnerável da minha vida. Os papéis haviam se invertido completamente. Por favor, ele repetiu, quase inaudível sob o barulho da chuva que intensificava. Meu coração batia acelerado. A decisão que eu tomasse naquele momento definiria não apenas o destino de Rafael, mas o tipo de pessoa que eu havia me tornado nos últimos 5 anos. A pessoa que eu seria dali em diante. Era a hora da verdade. A hora da minha vingança. Ou da minha redenção. 2 anos depois, o sol de dezembro queimava minha pele enquanto eu caminhava pela orla de Ipanema. As ondas quebravam suavemente na areia, e o burburinho alegre dos turistas e cariocas se misturava com a música que vinha de um quiosque próximo. Ajustei meus óculos escuros e sorri. As férias estavam sendo exatamente o que eu precisava. Depois daquela noite chuvosa de junho, 2 anos atrás, muita coisa havia mudado na minha vida. A começar por mim mesma. A Helena workaholic, fechada e amarga, havia dado lugar a uma mulher mais equilibrada, mais presente, mais viva. Ainda era dedicada ao trabalho, claro. Algumas características são difíceis de mudar. Mas agora entendia a importância de ter uma vida além das paredes do escritório. Havia me tornado sócia da Azevedo Consultoria, agora Silva em Azevedo Consultores. Tinha uma equipe brilhante sob minha supervisão. Havia comprado um apartamento maior, com uma varanda onde finalmente pude ter o jardim vertical que sempre sonhei. Tinha feito novas amizades, verdadeiras e profundas. E mais importante, havia aprendido a confiar novamente, em mim mesma e nos outros. Sentei-me em uma cadeira de praia e pedi uma água de coco. Enquanto observava o mar, meus pensamentos vagaram para Rafael. Depois daquela noite, mantivemos contato esporádico. Ele conseguiu o emprego na empresa do meu amigo Carlos, e com o tempo foi se reerguendo. Mudou-se para um pequeno apartamento, fez terapia, entrou em um grupo de apoio para alcoólicos, reconstruiu sua vida passo a passo. Nosso relacionamento agora era cordial, quase amigável. Não éramos amigos exatamente, mas tampouco éramos inimigos. Éramos 2 pessoas que compartilhavam um passado doloroso e que, de alguma forma, haviam encontrado paz com isso. Rafael nunca tentou reatar romanticamente, e eu agradecia por isso. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas outras pontes, novas e diferentes, podem ser erguidas no lugar das antigas. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos, o homem que eu havia conhecido 6 meses atrás em um evento de caridade. Arquiteto talentoso, gentil, com um senso de humor que me fazia rir até as lágrimas. Estávamos tomando as coisas devagar, sem pressa, sem grandes promessas ou expectativas irrealistas. Apenas vivendo o momento, aprendendo um sobre o outro, construindo algo sobre alicerces sólidos. Como está o Rio? Já sinto sua falta. O jantar com meus pais está de pé para quando você voltar? Sorri, digitando minha resposta. O Rio está maravilhoso, mas também sinto sua falta. Sim, jantar com seus pais será ótimo. Volto no domingo. Guardei o celular e voltei a olhar para o mar. A vida era engraçada. Um dia você está vestida de noiva, pronta para dizer sim ao homem que acredita ser o amor da sua vida. No outro, está abandonada no altar, com o coração em pedaços. Anos depois, reencontra essa mesma pessoa em uma calçada, sob a chuva. E essa é a virada que você precisava para finalmente se libertar do passado. Seria esse o verdadeiro sentido do perdão?
Não o esquecimento, não a reconciliação forçada, mas a libertação, a capacidade de olhar para o passado sem que ele te consuma, de reconhecer a dor sem se definir por ela? Uma brisa suave do mar acariciou meu rosto, como se a própria natureza concordasse com meus pensamentos. Fechei os olhos por um momento, saboreando a sensação. Meu celular vibrou novamente. Desta vez, para minha surpresa, era uma mensagem de Rafael. Helena, sei que você está de férias e não quero incomodar. Apenas queria compartilhar uma notícia. Fui promovido a gerente de departamento hoje. Queria te agradecer mais uma vez. Sem você, sem aquela segunda chance que você me deu, eu não estaria aqui. Espero que esteja bem e feliz. Você merece. Li a mensagem 2 vezes, um sorriso se formando em meus lábios. Havia um tempo em que uma mensagem assim teria reaberto antigas feridas. Agora, trazia apenas uma tranquila satisfação. Era bom saber que Rafael estava bem, que a chance que lhe dei não havia sido desperdiçada. Parabéns, Rafael. Fico feliz por você. Continue assim. Enviei a mensagem e guardei o celular novamente. Quem diria que um dia eu estaria genuinamente feliz pelo sucesso do homem que me abandonou no altar? A vida realmente tinha um senso de humor peculiar. Uma vendedora ambulante passou por mim, oferecendo colares e pulseiras. Comprei uma pulseira simples, com pequenas contas azuis que lembravam a cor do mar. Era bonita em sua simplicidade. Enquanto a colocava no pulso, pensei em como nossa vida é feita de escolhas, grandes e pequenas. Algumas que fazemos conscientemente, outras que fazemos no calor do momento. Algumas que nos definem, outras que apenas abrem portas para novas possibilidades. Naquela noite chuvosa, 2 anos atrás, eu fiz uma escolha. Poderia ter dado as costas para Rafael. Poderia ter saboreado sua desgraça como uma vingança merecida. Poderia ter me agarrado ao ressentimento que por tanto tempo me definiu. Mas escolhi estender a mão. Escolhi a compaixão. Escolhi a libertação. E essa escolha, mais do que qualquer outra, me definiu. Não como a noiva abandonada, não como a mulher traída, não como a profissional bem-sucedida, mas emocionalmente morta. Mas como Helena. Simplesmente Helena. Imperfeita, resiliente, em constante transformação. Capaz de amar e perdoar. Capaz de cair e levantar. Capaz de olhar para o passado sem medo e para o futuro com esperança. Levantei-me da cadeira e caminhei até a beira do mar, deixando que as ondas molhassem meus pés. A água estava fresca, revigorante. Respirei fundo, sentindo o cheiro de sal e liberdade. Ali, diante da imensidão do oceano, entendi finalmente o que significava ter minha própria revanche. Não era sobre Rafael, ou Laura, ou o que eles me fizeram. Era sobre mim. Sobre a mulher que escolhi me tornar apesar da dor, apesar da traição, apesar de tudo. A verdadeira revanche era estar viva. Verdadeiramente viva. Sentindo, amando, arriscando. Sendo vulnerável, mas não frágil. Sendo forte, mas não endurecida. Sendo eu mesma, em todos os sentidos possíveis. E essa revanche, essa doce revanche de escolher a vida em sua plenitude, era mais satisfatória do que qualquer vingança jamais poderia ser.